Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Thiago Pereira e nesse vídeo eu quero mostrar para vocês um conceito muito interessante dentro do JavaScript, que é o this, tá? Então nós vamos ver aqui como que ele funciona dentro do JavaScript. Mas antes vou pedir você para se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo aí com o máximo de pessoas que você conseguir, tá? Se você já programa, né, já teve contato aí com alguma linguagem orientada a objeto, sabe que o this ele tem um significado claro, né, um significado referenciando ao próprio objeto, né? Então, em algumas linguagens de programação como Java, se você colocar aqui this.nome igual a colocar aqui igual a João, aqui João, né? O que isso significa, né? Que o meu objeto, né, pessoa, considerando aí que nós estamos criando um objeto pessoa, possuirá o nome João, né? Se eu definir dessa forma. Então, this ele referencia ao objeto e somente ao próprio objeto, né? Mas no JavaScript esse conceito ele é estendido, né? O this ele tem um conceito diferente, né? Ele é definido aí em tempo de execução, tá? E pode parecer que ele muitas vezes depende de como que ele foi criado, né? Dependendo de como que a função, né? Uma função aí foi criada, como que ele foi estabelecido, né? Se eu coloco o console.log this, né? Aqui, ó. A gente vê claramente que aqui, né? O this ele representa o window, tá? Mas no caso aqui, se eu criar um objeto, né? Vou colocar aqui const obj e criar uma function aqui. Vou colocar aqui this, né? Fazer aqui um console.log this, né? obj.this. Agora ele referencia o meu objeto, né? Então, claramente nós vemos que o this não é uma coisa só, né? Que é igual em outras linguagens, né? A gente sempre tem essa ideia, né, de que uma outra linguagem que a gente está programando é igual a uma linguagem que a gente já conhece, mas nem sempre é assim, né? Às vezes ela tem funcionamentos aí diferentes em alguns conceitos. Bom, pode parecer que você pense que o this, né, seja definido de acordo com que a função foi criada, com o local onde a minha função foi criada, o local onde ele está alocado, né? Mas não é verdade. Olha, eu vou fazer aqui um exemplo. Vou criar uma function dizendo aqui this, é um nome bem engraçado aí de função, né? E eu vou imprimir aqui o this. Se eu fazer, né, assim, this, chamando ela naturalmente, novamente o meu window ele né, exibido aqui, né? O this é o meu window, assim como a gente viu aí no escopo global. Se você não sabe o que é escopo, vou deixar um vídeo aí no card onde eu expliquei melhor, né, no vídeo sobre as diferenças entre let, const e var, tá? Então aqui ele está dizendo que o meu window, né, ele é o meu próprio, o meu this, né, ele é o window, né? E agora eu vou criar um outro, meu objeto aqui novamente, obj, e vou utilizar essa função aqui, tá? This. E vou chamar aqui, ó, obj.this. Eu não estou reescrevendo uma função, né? Eu usei propositalmente esse exemplo para mostrar que o this depende do contexto, né, onde ele está, né? E não como que a gente escreve a função, tá? Então estou utilizando a mesma função propositalmente, tá? Ao salvar aqui, né, o meu exemplo, nós temos aqui o this em dois contextos diferentes, né? Só que utilizando a mesma função. Então o meu this, né, quem define o this, ele é feito isso é feito de forma implícita pelo JavaScript, né? O JavaScript define o this de acordo do local onde eu estou executando a minha função, né? Então a forma que eu estou executando a função define quem é o this, né? É isso que eu quis dizer. Tanto que eu criei uma única função, né, o this,
utilizando ela dentro de objeto e fora de objeto. E você vê, né, que tem significados diferentes. Então, o this não depende de como ele foi escrito, né, mas aonde ele é aplicado, né? E conforme esse exemplo, você vê claramente aí, né, que o this tem significados diferentes. Ah, beleza, entendi que o this ele possui, né, significados diferentes dependendo do contexto onde ele é aplicado, tá? Eu não vou pedir para você ficar decorando esses contextos, que isso vai vir com o tempo, né? De acordo com você for trabalhando com a linguagem, você vai vendo que o this ele tem comportamentos aí diferenciados. A ideia desse vídeo não é ficar mostrando todos eles, né? Porque eu acho que é a forma mais difícil de entender. Mas entenda que o this é dinâmico, tá? Ah, mas eu não quero mais trabalhar com this dinâmico, né? Eu quero trabalhar com this contendo um único significado, tá? Como que eu faço isso dentro do JavaScript? A gente pode fazer isso explicitamente, né? Utilizando aí funções como o call, o bind, né? O apply, né? Aqui eu vou utilizar o bind, né? Que ele vai criar uma outra função para mim, utilizando o meu contexto, né? Utilizando um contexto fixo, tá? Então, eu vou criar aqui uma outra função chamada this2, tá? E aqui eu vou colocar o this.bind, tá? E suponha que agora eu queira que o meu objeto seja sempre o this, né? Agora sempre o meu objeto será o this, né? Não mais uma hora ele é o window, outra hora ele vai ser o meu objeto, tá? Então, eu vou passar aqui o meu objeto, né? A função bind ela retorna uma outra função, né? Em JavaScript manipular funções como tipo é bem comum, né? E retornou essa função para minha variável this2, tá? Agora, quando eu chamo this, fiz bobeira aqui. Quando eu chamo this2, repare que agora, né? O meu this é o meu objeto, né? Então, em caso que eu queira que somente o this tenha um significado, basta utilizar a função bind, né? A função bind serve para isso, tá? A gente pode também, uma outra função que eu falei, né? O call, né? A gente pode passar a função this.call, né? .call. E a gente pode passar aqui o objeto, né? E olha só, agora o meu this ele vai ser o objeto, né? A diferença do call para o bind, né? Que no caso do bind eu tenho que criar, ele tem um retorno, né? De uma outra função com esse contexto novo atrelado. No caso do call, a gente só passa qual será esse novo contexto e ele será chamado com base nesse contexto, né? Então é assim que funciona, né? O this aí dentro do JavaScript, né? A gente pode passar outros contextos. Vou passar aqui o window, por exemplo. Agora o meu this ele será o window, né? Se eu passar aqui, por exemplo, x, né, igual a 10, por exemplo. Agora o meu this vai ser um número aí igual a 10, né? Então eu só estou usando como exemplo, né, que o this ele é dinâmico em JavaScript, né? E você pode também explicitar, né, qual será o this dentro de uma função, utilizando aí as funções call e bind, tá? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido o conceito do this. É um pouco complicado mesmo no início, mas se você não entender, assista de novo. Procure por outras referências também, tá? Mas é isso, espero que vocês tenham entendido. Esse foi o vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que você conseguir. Um forte abraço e uma excelente semana aí pra você.